A nossa aula... Ó, fala, Marian. Pode escrever. Eu queria ver se não tem nenhum material sobre referências fascistas, porque agora tá, tipo, todo mundo tá usando bandeira e Sim. tal, e é difícil saber o que tá falando sobre isso e o que não tá falando sobre isso, e na internet eu não achei muito conteúdo. Tá. Ah, boa tua colocação aqui. Eu até tenho... deixa eu abrir. Olha só, nesse material que eu postei agora para ti, nesse dicionário de política, o verbete sobre fascismo tem várias citações aqui que tu pode consultar, né? Se tu pegar pelo índice, tem ali, por exemplo, página 10, página 35 a 37, 69, 97, 119, 160, tem várias citações sobre esse conceito aqui. Tem aqui também alguns que eu coloquei esses dias, né, algumas citações lá no Twitter que eu tinha colocado para vocês. O dicionário de conceitos históricos, ele tem ali, mesmo que um pouco, mesmo que tenha algumas coisas ali que eu não, né, por exemplo, o autor do dicionário, aquele que eu coloquei o link para vocês, ele não cita, ele não coloca Portugal e Espanha como exemplo, mas, cara, Portugal e Espanha foram exemplos, sim, bem autoritários mesmo. A Espanha, por exemplo, a Espanha ela teve um regime opressivo, um regime que oprimia a questão das nacionalidades, os catalães, os bascos, então é por isso que houve também a ação de vários grupos terroristas na Espanha, então não dá para... eu não tiraria a Espanha de um modelo fascista, não tiraria, né? Claro que, de repente, o autor ele usa uma outra nuance. Mas aquele livro que eu coloquei um link ali também, o Psicologia das Massas do Fascismo, que é um livro do alemão Wilhelm Reich, né? O Wilhelm Reich, ele tem uma citação aqui. Eu acho que já são umas baita referências assim, que tu pode consultar, Marian. Eu tenho aqui uns outros materiais, mas eu não consegui encontrar eles, digital. Então eles, enfim, ó, tem muita coisa que eu preciso dar uma procurada aqui depois, né? Eu não sei se vou ter que dar um jeito. É que escanear vai um tempo, né? Para escanear material, ele vai um tempão. Eu vou ver se eu não consigo achar esses livros mais antigos em PDF. E aí, se eu conseguir, eu mando para vocês lá no grupo de vocês, bem tranquilo, tá, turma? Essa questão aí de materiais sobre o tema, a gente dá um jeito aqui de procurar. Bom, tá? Então, feito esses esclarecimentos, é bom que vocês perguntem, porque já que é um tema que está muito em discussão nesse momento, vocês viram ontem, eu fiquei de uma cara do céu, ontem vi uma... Algum de vocês viram uma bizarrice ontem lá do Trump? Eu olhei que, cara, que coisa bizarra aquilo, eu fiquei, meu Deus, cara, que coisa bizarra aquilo. Qual delas? A foto, as fotos do Trump. Sim, professor, eu achei uma piada aqui. Eu me deu vontade de pegar aquele meme do Mickey, né? Que ele bota a mão nos olhos aqui, tenta arrancar os olhos. Eu não vi. Ainda bem que tu não viu. Eu Não perde nada. As fotos do Trump pelado recebendo uns spray laranja, né? Porque ele é albino, né? Eu olhei aquilo e digo, não é possível, cara. Sim, a foto na frente da igreja, né? Ah, não, se fosse o Trump, né? E tem uma foto dele na frente da igreja depois de um discurso com uma Bíblia na mão, né? Eu queria ver se fosse com um Alcorão isso, né? O que iam falar, né? Qual que era o negócio? Se fosse num outro país, num país muçulmano, um cara segurando o Alcorão, qual que é a repercussão que isso daria, né? Cara, deixa pra lá, vamos lá, porque senão a gente se empolga muito aqui e acaba perdendo um pouco do ponto. Turma, hoje então a gente vai falar sobre o período do Getúlio Vargas, que vai até o ano 1945, de 1937 a 1945, que é a ditadura do Estado Novo, a ditadura varguista. Então, a partir de 1937,
o Getúlio Vargas ele vai estabelecer o Estado Novo. Deixa eu só aceitar aqui quem está querendo entrar. Tá faltando aqui, tá faltando aqui o Juan, que não chegou aqui, mas tudo bem, vamos lá, às vezes acontece de ficar sem conexão. O Estado Novo, ele foi estabelecido no final de 1937, em outubro de 37, as eleições de 38 vão ficar suspensas, os partidos políticos vão ser todos extintos, certo? Inclusive a ação integralista brasileira vai ser extinta, e depois os integralistas vão tentar dar um golpe, né, para derrubar o Getúlio Vargas, vão tentar invadir o Palácio da Guanabara, que era onde o Getúlio estava, era o Palácio Presidencial, mas a intentona integralista fracassou e o Plínio Salgado, inclusive, acabou indo se exilar em Portugal até o final da ditadura do Estado Novo. Bom, então ali, ó, a Constituição de 34 ela é suspensa, os partidos políticos são abolidos, e aqui a gente inaugura uma era de profundo autoritarismo do Getúlio Vargas. E com a criação do Departamento de Imprensa e Propaganda, então o famoso DIP, se instaura a censura a todos os órgãos de comunicação. E aí é justamente durante o Estado Novo que é construída o DIP, esse órgão criado, na verdade, inclusive a sede do DIP era o Palácio Tiradentes, que era a sede da Câmara dos Deputados no Brasil. Então, assim, como no Estado Novo o poder legislativo ele foi suspenso, né, o Getúlio Vargas governava sozinho, os caras ocuparam o Palácio Tiradentes para ser a sede do DIP. E durante o Estado Novo, o DIP ele ajuda a construir a imagem daquilo que seria o cidadão brasileiro. O que seria o cidadão brasileiro segundo o DIP? Trabalhador, disciplinado, pacífico, patriota, gado demais. Para popularizar essa imagem, o Estado ele vai usar de diferentes recursos. Então, o DIP vai usar recurso da música, recurso do rádio, recurso do cinema, recurso da educação, e a gente vai ver aqui, então, no primeiro momento, deixa eu mostrar para vocês, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, antes da gente entrar mais ali no tema do... Antes da gente entrar ali no tema da parte mesmo do material de vocês ali, do texto da ditadura varguista, né, sobre a dissolução do Congresso e a outorga da nova Constituição, eu quero mostrar aqui para vocês um pequeno texto chamado Cultura e Sociedade no Brasil. Deixa eu abrir ele aqui para mostrar para vocês. Aqui está ele, espera um pouquinho. Cadê? Espera um pouquinho que eu me perdi aqui. Aqui agora, isso. Agora. Aqui, peraí, vamos lá, apresentar uma guia. A gente se perde no meio de tanta coisa aqui, vou te falar. Ó, vamos lá. Aqui. Pegando aqui o exemplo do samba. O samba que era um ritmo muito popular no Brasil naquela época. Então ali um texto, ó, Malandros versus Trabalhadores. Ha! Malandro. Produzido entre as camadas mais populares e negras da sociedade carioca, o samba foi visto desde o seu nascimento com muita desconfiança pelas elites e autoridades brasileiras. As dificuldades dessa população que trabalhava duro, sem receber justa remuneração pelo seu trabalho, acabaria se constituindo em tema de uma série de sambas que procuraram exaltar a figura do malandro, um tipo que preferia dedicar-se a bico, pequenos furtos e exploração de mulheres, evitando entregar-se ao trabalho pesado, que via de regra só trazia benefícios aos patrões. Sabe o personagem da Disney, o Zé Carioca? Pois é, o Zé Carioca, ele foi criado pelo Walt Disney, né, pelo Walt Disney, que nem aqui no Brasil fala, num contexto da chamada política da boa vizinhança dos Estados Unidos, e aí o Zé Carioca, se você analisar o Zé Carioca, ele é desse jeito, ele é malandro, ele vive de bico, ele é trambiqueiro, enfim, né, ele é um estereótipo negativo do brasileiro. Então é o que acontece, né? Wilson Batista destacou-se como um dos sambistas mais afeiçoados ao tema, exaltando a malandragem em sambas como Lenço no Pescoço. Gravada pela primeira vez em 1933, essa canção compara dois tipos da sociedade carioca do período. Deixa eu só aceitar aqui, o Juan chegou agora. Dois tipos carioca, o malandro e o trabalhador. Opa, quem é que mais chegou? Mais um aqui agora. O Vitor chegou agora. Aí demorou um pouquinho aqui, mas tudo bem, vamos lá.
O malandro e o trabalhador. Certo? Enquanto o primeiro é descrito em detalhes, desafiando a sociedade com suas roupas, seu gingado, sua navalha, o segundo se apresenta com uma única característica evidente, sua miséria. O enfoque dado por Wilson Batista em Lenço no Pescoço seria questionado por Noel Rosa no samba Deixa Eu Arrastar o Teu Tamanco. Na opinião do compositor, branco, filho de uma família de classe média e que havia chegado a cursar os primeiros anos da faculdade de medicina, Wilson Batista construíra uma figura muito ameaçadora do malandro que tirava a samba-canção, reforçando os preconceitos já existentes contra o samba e o sambista. Segundo José Ramos Tinhorão, a criação das escolas de samba também estava relacionada a essa busca de uma maior respeitabilidade para o samba e para o sambista, expressa em Deixa de Arrastar o Teu Tamanco, criando agremiações onde o samba passava a ser encarado de forma séria, ganhando ares de disciplina acadêmica. Os primeiros organizadores de escola de samba procuravam livrar-se de preconceitos materializados por cerrada repressão policial que acompanhava os blocos em dia de carnaval, por iniciativa dos sambistas que buscavam livrar-se das perseguições políticas e pela intervenção de autoridades cariocas que buscavam disciplinar as camadas menos privilegiadas da população, o samba ia se tornando cada vez mais sério e respeitável. Então, olha só aqui, esse é um papel bem interessante aqui da gente... esse é um papel bem interessante aqui da gente abordar, né, gente? Esse tema aqui do samba, ele é um tema bem interessante. Aqui até uma sugestão de atividade que a gente coloca aqui, ó, né, o tema da música popular brasileira entre 30 e 45 pode ser aprofundado por um trabalho de pesquisa. A sugestão que a gente pode dar para vocês, ó, pesquisar, né, não, isso de repente para um dia se a gente voltar, né, uma sugestão aqui, ó, os principais compositores do período, identificando as obras que exaltam a nacionalidade e ou incentivam o cidadão a ser um bom trabalhador. Ari Barroso, Lamartine Babo, Assis Valente, Dorival Caymmi, Wilson Batista e Noel Rosa são alguns dos exemplos. Então ali dá para fazer um trabalho em cima disso, a questão do ufanismo ou da exaltação do trabalho, dá para fazer uma interpretação de cada obra, as políticas culturais do Estado Novo. Então, claro, né, isso depois eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui, eu vou dar uma buscada nessas músicas. Eu não tenho essas músicas aqui agora, mas depois eu posso dar uma selecionada e eu posso mandar elas para vocês. Enfim, deve ter vários artigos sobre o samba, inclusive, se não me engano, eu tenho um amigo que ele fez um estudo no mestrado dele sobre a história do samba, então dá para fazer um estudo aqui tranquilamente. Então aqui, turma, tá? Para nós falarmos então sobre a questão do Estado Novo, vamos dar uma pegada aqui no material de vocês. Vamos dar uma pegada aqui no material de vocês. Então, o Vargas, imediatamente após o golpe, ele dissolveu o Congresso, ele outorga uma nova Constituição. Essa nova Constituição ela foi promulgada às pressas, ela foi imposta às pressas, na verdade, essa Constituição aqui, ela foi... deixa eu mostrar aqui para vocês aqui um negócio. Essa Constituição ela foi inspirada numa Constituição da Itália, se eu não estou enganado, deixa eu pegar depois o material para vocês, mas ela também, essa Constituição de 1937, essa Constituição ela foi montada pelo ministro da Justiça da época, o Francisco Campos. Essa Constituição ela também entrou na história pelo apelido de Polaca, a Constituição Polaca, porque ela tinha muita inspiração na Constituição polonesa do general Piłsudski, mas também polaca, na época, era uma forma depreciativa que se usava no Rio de Janeiro para se referir às prostitutas. Então, essa polaca aí, essa Constituição aí, tá? Então, o que acontece?
E a proposta de organização do Estado, ela tinha pontos em comum com os modelos fascistas europeus em voga naquele período. Com base nessa proposta, então, os direitos individuais são suspensos, acaba a autonomia dos Estados, subordina os poderes legislativo e judiciário ao executivo, ou seja, a figura do Getúlio Vargas, institui a pena de morte, proíbe as greves e o lockout, que é a paralisação da produção por iniciativa do empregador. É um período bem atribuído aqui, gente. Aqui é um período bem complicado, esse período aqui inicial do chamado Estado Novo. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês, então, aqui Estado Novo. Estou abrindo aqui o material para a gente poder continuar. E também uma coisa que é importante aqui além dessa questão ali do DIP, que a gente vai ver ali para trabalhar, a gente vai ver ali também o fortalecimento da chamada polícia política no Brasil, que a gente já tinha trabalhado ali antes da questão do Estado Novo, né? Então aí a figura do Filinto Miller vai se fortalecer ainda mais nesse processo. Aqui, por exemplo, quando fala em tirar a autonomia dos estados, aqui também passa essa questão, é um ponto importante, deixa eu mostrar aqui para vocês, que não está abrindo ainda, um ponto que ele é importante, aqui está abrindo, um ponto que é importante é o de que, deixa eu abrir aqui para vocês agora, vou mostrar para vocês esse material, um pouquinho. Não, e o pior é assim, essa parte que eu vou mostrar para vocês agora aqui, ela é muito boa. O discurso do Getúlio Vargas, ele é uma coisa inacreditável, chega a ser cínico o troço. A gente tem que ficar indignado às vezes, tá? Vou tomar uma água aqui enquanto ele está abrindo. Então tá ali, ó. Não. Olha aquela parte ali onde diz falando a nação. A Constituição hoje promulgada criou uma nova estrutura legal sem alterar o que se considera substancial nos sistemas de opinião. Manteve a forma democrática, o processo representativo e a autonomia dos estados dentro das linhas tradicionais da federação orgânica, diz o senhor Getúlio Vargas. O Getúlio, sim, ele tinha uma voz meio fininha, assim, meio anasalada, que nem eu estava tentando fazer aqui para vocês. Manteve a forma democrática. Acho que eu vou até ali tomar um café e já volto, né? Depois que tu lê essa frase e aí tu pensa nesse período do Estado Novo, tu cancela todos os partidos políticos, tu tira todos os governadores, ela é promulgada, né? Promulgada. Essa é outra. Ela foi outorgada, ela foi imposta, ela não foi debatida. Chegou ali o Francisco Campos, esse cara ali de cabelo lambido que vocês estão vendo, que inclusive já caiu uma vez no Enem, promulgada, forma democrática, autonomia dos estados, linhas tradicionais da federação orgânica. Cara, eu olho isso, eu penso, cara do céu, olha só, né? Tu olha para isso, tu fica, puta vida, né? Olha só os caras falam... E aí o Francisco Campos, esse cara aí, e aí a Constituição, então, mas o Patolino, essa imitação, só que o Patolino é língua presa, né? Você é desprezível, né? Chega assim, né? Mas o Getúlio, que nem eu tinha mostrado para vocês na semana passada, né? Tem mais discursos do Getúlio, vocês podem pesquisar vários Getúlios, ele tem essa voz mais fina, assim. Então, essa Constituição, ela tem as semelhanças com a Constituição polonesa adotada a partir de 1926 naquele país. Essa Constituição, então, também uma das características que dá para colocar aqui, a nomeação de interventores nos governos estaduais. Tá? Então, aqui eu estou colocando alguns dos interventores. Lá no Mato Grosso, o irmão do Filinto Miller é colocado como governador. Lá em Goiás se mantém o Pedro Ludovico, durante todo esse período. Lá em Minas Gerais se mantém o Benedito Valadares. Em São Paulo bota o Adhemar de Barros. Gente, a história desse Adhemar de Barros é muito boa. Ele foi nomeado governador em 38, mas em 41 ele foi exonerado do cargo acusado de corrupção.
Tá? Deixa eu contar um pouco dessa história. Esse Adhemar de Barros, ele depois, lá nas eleições para governador em 1963, ele vai se eleger governador por São Paulo. Tá? O Adhemar de Barros, ele vai ser um dos governadores que vai apoiar o golpe que derrubou o Jango em 64. É fato, é comprovado. Tá? Depois do AI-5, pipocou pelo Brasil vários grupos de luta armada. A gente vai estudar isso mais adiante, tá? E aí tem uma história que eu quero contar para vocês agora, é que um dia, um desses grupos de luta armada, não vou lembrar o nome deles agora, formaram vários pequenos grupos ali, um desses grupos descobriu, esse grupo arrombou a casa de uma amante do Adhemar de Barros e roubou um cofre, que tinha, olha, um cofre cheio de dólares, fruto de desvio de dinheiro pelo Adhemar de Barros, certo? E aí esse dinheiro aí depois foi usado para financiar as guerrilhas, mas as guerrilhas no Brasil, elas acabaram sendo, todas elas depois desmanteladas, enfim, porque, enfim, a gente vai estudar isso mais adiante, não se preocupe. Mas é interessante, o Adhemar de Barros era muito sacana, tá? E aqui no Rio Grande do Sul a gente teve dois, né? A gente teve dois interventores, o primeiro o Cordeiro de Farias, e no final do Estado Novo, o Getúlio bota um parente dele ali para virar governador do estado, que é o Ernesto Dornelles. A gente então aqui, ó, para nós dar continuidade, e tem uma coisa, essa foto é muito boa, esse olhar do Getúlio aqui dá medo, olha só, o cara do Getúlio, tipo, qual é? O Getúlio Vargas, o governador Valadares, o Benedito Valadares, e aqui à esquerda o prefeito o Juscelino Kubitschek, que havia sido nomeado. Então, assim, o presidente nomeava o governador, que nomeava o prefeito da capital. E olha só ali, interessante, lá em 39, o Adhemar de Barros recebendo lá no Palácio, né, lá em São Paulo, lá no governador de São Paulo, recebendo a esposa do Mussolini, a Eda Mussolini, lá em 1939. Aliás, aqui, turma, e mais uma outra situação aqui também que acontece nessa questão do federalismo, que é um tema bem importante a gente trabalhar, é que em comemorações públicas, e aí isso é uma característica aqui, por exemplo, né, aqui na verdade isso é uma característica dessa questão aqui da mudança na organização do Estado, a favor de um governo centralizado, em comemorações públicas em todas as capitais, as bandeiras estaduais elas eram queimadas para simbolizar então o fim do federalismo a favor de um governo centralizado. Aliás, turma, deixa eu... e aqui então está o negócio do levante integralista. Opa, volta aqui um pouquinho. Do levante integralista lá de 38, quando eles tentam tomar o Palácio da Guanabara e milhares de integralistas acabaram sendo presos e o Plínio Salgado foi se exilar lá em Portugal e ficou até 1945. E aqui, então, esse grandão aqui na esquerda é o Filinto Miller, o chefe da política do governo Vargas, né, da polícia política para repressão. Então, ali, o Vargas ele vai dar prosseguimento à construção do aparelho do Estado que caracterizou todo o período do seu governo. Então, em 38, ele cria o DASP, né, que é o Departamento Administrativo de Serviço Público, para melhorar a eficiência dos serviços públicos, formando o quadro somente com funcionários concursados. Em 39, então, é criado o DIP para cuidar da propaganda oficial do governo e da promoção das manifestações cívicas, que era muito importante no processo da promoção pessoal do Getúlio Vargas, era o único porta-voz autorizado pelo regime e acabou virando órgão coercivo da liberdade de expressão, censurando todas as produções artísticas, culturais e informativas que não estivessem de acordo com o governo. Então, ali no caso, por exemplo, o jornal O Estado de São Paulo ele foi confiscado em 40 pelo governo, administrado pelo DIP até o final do Estado Novo, em 1945. Vocês têm ali, por exemplo, um cartaz voltado à juventude, né? Vocês estão vendo ali aquele cartaz no livro de vocês, A Juventude Brasileira. O Brasil tudo espera da juventude enquadrada perfeitamente nas aspirações do Estado Novo.
Guardando as inspirações do passado e construindo a ordem e o progresso atual, é para a grandeza do futuro que volta às suas vistas. As novas gerações terão um papel decisivo a desempenhar, pois o muito que já somos é ainda bem pouco diante do que podemos ser com as nossas imensas possibilidades. Deixa eu mostrar para vocês um outro cartaz aqui do DIP, ó, né? Isso aqui, na verdade, depois eu vou mostrar para vocês a parte de educação. Deixa eu voltar essa parte aqui. Espera um pouquinho. Deixa eu só pegar aqui meu material para mostrar um pouco. Espera um pouquinho. É porque aqui o meu... como eu não tenho aqui o material digital, o material físico, eu acabo me perdendo um pouco aqui, porque essa parte da cultura... Deixa eu só ver uma coisa aqui. Ufanistas, emissoras, parará, valorização, charge, documento histórico, deposição, partido... Não. Não, acho que eu posso mostrar sim essa parte para vocês eu posso mostrar aqui para vocês essa parte sobre a cultura do Estado Novo. Posso sim, espera um pouquinho. Vou mostrar essa parte aqui, porque essa parte aqui é importante para vocês entenderem. Que o DIP, gurizada, então ele vai tomar na educação uma série de medidas para exaltar o governo, como a questão da obrigatoriedade do ensino de moral e civismo, como a questão dos desfiles e paradas dos estudantes em comemoração a datas físicas. E aqui é cartilha, não cartinha, eu vou ter que arrumar ali para vocês esse material, tá? É uma cartilha chamada A Juventude do Estado Novo, que era distribuída nas escolas daquele período. Aliás, gente, essa cartilha, observe uma coisa nessa imagem. O que chama a atenção de vocês? O que vai chamar a atenção de vocês nessa... O que vai chamar a atenção para vocês nessa imagem maior ali, que está aparecendo ali no material de vocês? Nesse slide. Observe essa imagem ali. Pode falar ou escrever. Porque parece que o Getúlio Vargas é Deus. Um pouco é isso, Mary, mas não tô que só tem criança branca ali, né? Parece só tem criança. Criança branca. Não tem um pretinho ali, né? O Brasil é tudo branco, né? O Getúlio quase... Aliás, uma dessas imagens ali, ela caiu numa prova do Enem, acho que ano passado, para quem fez a prova do Enem. A da esquerda. A da esquerda tinha na prova do Enem do ano passado. Inclusive, deixa eu colocar aqui para vocês, depois eu vou colocar aqui no chat agora, eu vou colocar aqui para vocês podem abrir esse arquivo depois para olhar. Vou abrir aqui, ó, vou mandar para vocês agora, essa cartilha na íntegra, certo? Essa cartilha chamada A Juventude do Estado Novo, que era um material distribuído nas escolas. Então, assim, vocês podem abrir esse arquivo aí no material do computador de vocês, e aí vocês abrem ali, tem um linkzinho chamado Ver Documento, vai abrir uma outra janela, e ali vai aparecer o documento, né? Vocês podem expandir essa janela aí, e vocês podem olhar. Claro que ele demora um pouco para carregar, mas são 19 páginas mostrando essa cartilha aqui da Juventude do Estado Novo. Então, vamos dar uma explorada nela. Deixa eu ver se eu consigo abrir ela para mostrar aqui para vocês. Só um pouquinho. Opa, carregou o telefone aqui. 2 horas para carregar, 2 horas e meia para carregar o telefone. Mas beleza. É assim que funciona. Deixa eu ver se vai abrir. Aqui ainda para mim não carregou, a internet está meio lenta aqui. Mas, por esse cartaz, dá para ver, deixa eu diminuir aqui o tamanho, deixa eu ver se eu abrir numa outra página não vai dar certo. Tá bem pesado aqui o arquivo. Aqui que eu tenho que aumentar. Tonto. Eu tenho que aprender a mexer nisso aqui. Puxa vida, tá ruim aqui, pelo amor de Deus. Não sei, encaixar na altura. Tô com um problema aqui, mas esse arquivo, se vocês puderem abrir depois para explorar, né? Esse arquivo aqui, deixa eu ver o que desbaixar, vamos ver o que vai aparecer aqui para mim. Esse arquivo, então, esse livro, né, a cartilha do Estado Novo, então é todo um material voltado para a questão ali né, era um material que era distribuído nas escolas, e aí era para, enfim, exaltar a figura do Getúlio Vargas. Esse cartaz aí, gente, principalmente aquela primeira imagem ali da esquerda,
ele vai muito de encontro àquele modelo de construção do personagem que os líderes da Europa ali, o Stalin, o Hitler, o Mussolini, o Salazar, o Franco, outros ditadores que a Europa teve, que a gente não ouve tanto, eles também usaram dessa coisa, desse apelo voltado para as crianças. Isso aqui foi uma coisa muito comum naquele tempo, tá, gente? Então aqui, tentando atualizar aqui o arquivo, porque não está dando certo. Encaixe. Deixa eu ver uma coisa aqui. Página dupla. Aqui para mim está com um problema esse arquivo. O que está dando? Sei lá. Eu sei que ontem deu certo aqui para abrir para mim, não sei se vocês vão conseguir, mas se vocês não conseguirem abrirem agora esse arquivo que eu mandei para vocês, vocês podem fazer isso num outro momento, tá, gente? Mas aqui vocês têm, então, essa propaganda do Getúlio Vargas. Bom, essa parte da política econômica eu vou fechar aqui um pouco agora. Aliás, não, na verdade, essa parte da política econômica, se vocês pegarem aqui o livro de vocês, continuando, o Estado brasileiro ele passou a realizar investimentos diretos na economia, assumindo o papel de interventor e empresário e procurando substituir as importações pela produção interna e estabelecer indústrias de base no país. Claro que, num primeiro momento da história da era Vargas, o Getúlio Vargas ele procurou agir em defesa da cafeicultura, ali proibindo o plantio de novas mudas de café e queimando milhões de sacas de café. Nessa imagem, cada vez que eu vejo, me dá uma vontade de chorar o café sendo queimado ali, mas tudo bem. Ele também estimulou o desenvolvimento industrial, aumentando os impostos sobre os produtos importados. Isso vai fazer, por exemplo, com que o industrial ítalo-brasileiro, o Francesco Matarazzo, ele consiga aumentar os seus empreendimentos aqui no Brasil. Tem uma série, não sei se alguém já assistiu ou já ouviu falar dessa série chamada Gigantes do Brasil, uma série que dava no History. Eu sei que um dos episódios dessa série, ela fala sobre justamente o Francesco Matarazzo, que foi um dos grandes industriários brasileiros aqui do século XX. Então é um material interessante aqui para trabalhar. Outro material aqui também, gente, então, além disso, a gente vai ter o governo fundando empresas estatais nesses setores considerados essenciais. Aí a gente vai ver ali, por exemplo, a Companhia Siderúrgica Nacional, a gente vai ter a Vale do Rio Doce, a Companhia Hidrelétrica do São Francisco, o investimento no setor de transportes e interferir... além de investir no setor de transporte e interferir no mercado e setor financeiro, ainda assim é fundado, então ali vocês estão vendo o Conselho Nacional do Petróleo, o Instituto Nacional do Mate, do Sal, do Pinho, nossa, né, que baita, né, Instituto do Pinho, só para plantar pinheiro. Bom, e ali vocês estão vendo, né, gente, ali vocês estão vendo, na mesma página ali vocês estão vendo, acho que, deixa eu só dar uma confirmada aqui, na mesma página, na página 12, vocês estão vendo ali aquela apresentação, nossa, que coisa bem horrenda aquilo, apresentação de estudantes durante cerimônia em homenagem ao Estado Novo no Rio Grande do Sul. Os ideais de patriotismo, ordem e disciplina tornaram-se a base... não está bem alinhado, né? Nessa foto vocês estão vendo que tem umas crianças para um lado, tem outro para o outro, tem uma criança abaixada, tá tudo... não tá alinhado isso aqui. Se eu comparar, por exemplo, se eu comparar aquela imagem que vocês estão vendo com aquelas imagens que aparecia lá nos desfiles da Alemanha, nos desfiles soviéticos, italianos e dos países da Europa, né? Aqui no Brasil, sei lá, a galera não colabora muito. Mas tudo bem. Aqui, gente, então o Conselho Nacional do Petróleo, criado em 1938, e aí no ano seguinte, em 1939, é perfurado o primeiro poço de petróleo no Brasil, em Lobato, na Bahia, né? Seu Lobato tinha um poço de petróleo, IAO, né? Não era um sítio. A CSN, então, ela foi criada em 1941, mas a fundação da Siderúrgica Nacional, da CSN, ela só foi feita em 1946, depois que o Getúlio Vargas ele havia saído do poder. Né? Vale lembrar que para construir a CSN, ela foi feita após a aprovação de um empréstimo que teve como aval o governo dos Estados Unidos, né, 20 milhões de dólares, justamente no momento ali, 1943,
que foi concedido esse empréstimo no contexto da Segunda Guerra Mundial, aquela política dos Estados Unidos se aproximar dos países do continente para fazê-los, como eu vou dizer assim, para fazê-los lutarem ao seu lado, ao lado dos aliados, contra o eixo na Segunda Guerra Mundial. Vocês viram isso? Então, a CSN, que faz 27 anos, ela foi privatizada, né? Então, aqui é o caso. A outra empresa, também criada na Era Vargas, a Companhia Vale do Rio Doce. A Vale do Rio Doce, fundada em 42, a Vale que foi privatizada em 97 e que vocês viram nos últimos anos a Vale e as suas empresas subsidiárias responsáveis pelos desastres ambientais que a gente teve nos últimos anos. Mariana, Brumadinho, que nem vocês viram, está nesse processo todo aqui. Outra criação aqui também nesse período, né, na parte econômica, a Fábrica Nacional de Motores, que era inicialmente para produzir motores para aviões militares e civis. Essa Fábrica Nacional de Motores, mais tarde, ela vai ser feita uma parceria dessa fábrica com a marca italiana Alfa Romeo para produzir os caminhões, né, aqueles caminhões antigos FNM, que a gente chama assim num jargão mais, né, popular, os Fenemê, que é um caminhão barulhento, assim, um troço que tu ouvia, tu sabia que era um Fenemê a 3 quadras de distância, tu sabia que lá havia um caminhão Fenemê pelo barulho que aquele caminhão fazia. Hoje esses caminhões, eles não circulam mais, eles são objetos de colecionador, né, as pessoas que colecionam caminhão. E também, nesse período é adotado como padrão monetário no Brasil o cruzeiro. Olha que cédula bonita, claro que essa cédula aí, gente, né, se vocês observarem, ela é o mesmo layout do dólar, que eu até tinha mostrado, acho que para vocês um dia, em alguma aula, acho que eu devo ter mostrado para vocês essas cédulas aí, especialmente essa cédula de 10 aí, que tem a cara do Getúlio Vargas. As cédulas, elas eram fabricadas nos Estados Unidos. Poxa, nós mandávamos imprimir dinheiro nos Estados Unidos. A gente é massa, né, gente? A gente é fogo aqui no Brasil. Bom, tudo bem. Agora, vamos dar uma continuidade aqui, então, turma, para nós falarmos. Deixa eu abrir aqui o material para vocês. Bem, tem uma situação... Meu Deus, é muita coisa aqui. Tá. Acho que não... Eu quero mostrar aqui para vocês um outro texto, tá? Aqui tem um outro texto que eu quero mostrar para vocês agora. Na verdade, é um outro texto que ele está aqui no material de vocês. Deixa eu abrir aqui para vocês, para nós encaminhar essa parte aqui para o final. Vamos aqui de novo. Acho que está aqui. O que trouxe de novo o Estado Novo? É um material da historiadora Maria Helena Capelato, um resumo das inovações que o Estado Novo trouxe, apontando os motivos que ainda fazem desse tema algo tão instigante aos historiadores e tão cobrado nos vestibulares e Enem. O advento do Estado Novo, fruto de um golpe apoiado por militares e pelas forças conservadoras da sociedade, não se originou de um movimento de massas, nem se caracterizou pelo aspecto mobilizador, como ocorreu em outros países nesse período. Considerando o povo brasileiro inepto para a participação política, isso o próprio Francisco Campos dizia, a grande massa de analfabetos servia de pretexto para esse argumento, os ideólogos do poder, que organizaram o Estado pelo alto, tinham a preocupação de conquistar as elites, consideradas peças importantes na construção de um novo país. A proposta de consenso era mais dirigida a elas, mas, pouco a pouco, através de medidas que atendiam às reivindicações populares, os apelos para que dessem apoio ao governo foram frutificando. Entre os trabalhadores, Getúlio acabou ganhando muitos adeptos. A novidade da política de massas consistia no fato de que esses atores foram chamados a estar presentes, ainda que sob controle na cena política. O discurso estado-novista valorizava os setores populares, invertendo uma fala que sempre imputou ao povo a responsabilidade dos males do país. A partir dos anos 30, as elites de outrora foram criticadas pelo seu distanciamento da alma da nacionalidade, deixando-se fascinar pelos exemplos alienígenas, os de fora, né, no caso. Esse tipo de argumento justificava a intervenção do Estado na organização social, política e cultural.
ele era apontado como a única entidade capaz de comandar a construção da identidade nacional. Então, se elabora um projeto político e pedagógico para educar as massas. Os getulistas acusaram os críticos do regime pela pretensão de fazer recuar o progresso, por quererem recuperar aspectos de um passado morto, por darem marcha ré no tempo e sustarem o surto glorioso de uma evolução. Para contestar os oposicionistas, ainda salientaram: o Brasil, mercê do governo Vargas, cresceu tanto em prestígio que se enquadra entre as 6 grandes nações do mundo. Mas o enaltecimento dos feitos do Estado Novo não impediu a sua queda. Ao perceberem que o processo de redemocratização era irreversível, os getulistas mudaram de tática e passaram a atribuir ao governo o mérito desse movimento. A imprensa governista afirmou que o magnânimo chefe, por um ato de generosidade, benevolência e clarividência, concedeu a democracia aos brasileiros. Os opositores reconheciam que o chefe do governo promovera o progresso material dentro da ordem, mas não soubera conciliar a ordem com a liberdade. O regime do Estado Novo caiu sem resistências, mas a história mostraria que o derrotado foi o Estado Novo, e não o presidente, que voltaria ao poder em 51, escolhido pelo voto e com preferência de amplos setores sociais, populares principalmente. Antes disso, Vargas mostrava força política nas eleições de 46, quando elegeu para a presidência da República o seu candidato Eurico Gaspar Dutra, vencendo o candidato da oposição udenista Eduardo Gomes. O Estado Novo ele vai se encerrar em 45, mas a presença do Vargas na política ela foi bem mais longe. A era Vargas ela é sempre mencionada por admiradores e também por opositores como um momento especial da história brasileira. Não é por acaso que os historiadores têm revisitado com tanto interesse essa época, mas principalmente o Estado Novo, que apesar de exorcizado pelo seu aspecto claramente autoritário, foi o período em que ocorreram mudanças importantes, como a CLT, que é considerada ainda hoje a maior herança do varguismo. Mas cabe esclarecer que, se por um lado a lei social representou o atendimento de uma antiga reivindicação dos trabalhadores, ela cedeu através da perda de liberdade do movimento operário, que passou a ser controlado pelo Estado. Para finalizar, seria importante tentar responder à questão enunciada no título desse texto. O que trouxe de novo o Estado Novo? Esse regime implicou perdas e ganhos para as classes populares. A questão social deixou de ser um caso de polícia, como era na República Velha, mas passou a ser um caso de Estado. E muitas lutas tiveram de ser travadas para que esse passado fosse superado. No plano político, o autoritarismo, que sempre marcou presença na sociedade brasileira, foi reforçado nesse período. Foi introduzida no país uma nova cultura política que transformou a cidadania numa peça de jogo de poder. As liberdades relativas que existiam no período anterior foram extintas nesse momento em nome de um progresso dentro da ordem. O progresso material, sinônimo de desenvolvimento econômico, de fato ocorreu, demonstrando que a meta primeira do governo estadonovista foi atingida em parte. O Brasil, nessa época, deu um salto em termos de superação de atraso, mas os resultados não chegaram a beneficiar as classes populares como um todo, pois o desemprego era apontado como um dos problemas mais sérios do momento. Além disso, o aumento do custo de vida, os baixos salários foram responsáveis pela insatisfação daqueles que o governo elegeu como os principais beneficiários de sua política. Levando em conta os aspectos positivos e negativos do regime de 37, é possível concluir que as mudanças ocorridas nesse período foram de enorme importância para o futuro do país. E esta é a razão que explica o grande interesse dos historiadores atuais pelo tema. Tá? Então, gente, esse tema do Getúlio dá muito pano para discussão. Parte sobre o fim do Estado Novo, que é essa parte que nós estávamos falando, né, gente, é fundamental para a questão do fim do Estado Novo, que vocês entendam da participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial ao lado dos aliados.
como um fato político que também vai acabar impulsionando as mobilizações democráticas no país no final desse período aqui de 15 anos da era Vargas. Uma vez, então, porque é o seguinte, né, gente, o Brasil estava lutando contra o nazifascismo na Europa, reforçando o bloco democrático, então não tinha porquê, não fazia mais sentido aqui no Brasil ser mantido um regime autoritário. É um paradoxo, né, que estava acontecendo aqui no Brasil. Então, o envolvimento na luta contra o nazifascismo durante a Segunda Guerra Mundial, o envio dos homens da Força Expedicionária Brasileira, dos pilotos da Força Aérea Brasileira também, impulsionou uma série de manifestações contra os países do eixo. Mas essas mesmas manifestações, elas acabaram se transformando em atos também contra o Estado Novo, porque, como a gente estava falando, o Brasil, uma democracia, aliás, o Brasil, uma ditadura lutando para levar a democracia para outras regiões. Então, isso não fazia nenhum sentido, não é verdade? O certo é que, então, diante dessa incoerência, a oposição afirmava. Então, nossa, a liberdade foi defendida lá fora, que seja respeitada aqui dentro. Então, isso acabou pressionando o governo a marcar para o final de 1945, lá para dezembro, a realização de eleições gerais. Era isso que estava acontecendo. E aí também a gente pode falar que tem uma coisa que é muito importante, que talvez acho que não aparece aqui no material de vocês. Em agosto de 43, grupos políticos liberais lá do estado de Minas Gerais, eles expressaram a oposição ao governo Vargas, publicando suas aspirações democráticas no chamado Manifesto dos Mineiros. Era um documento com 50 mil cópias, né, uma tiragem curta, 50 mil cópias, mas que era formalmente a primeira manifestação contra a ditadura varguista. Essa iniciativa dos mineiros, ela depois vai abrir caminho para outras manifestações, como a Carta aos Brasileiros, de dezembro de 43, a Declaração de Princípios do primeiro Congresso Brasileiro de Escritores, que foi em janeiro de 45. Então, dentro daquilo que eu havia mostrado para vocês na aula de ontem, eu havia mostrado um texto para vocês lá, aquele O que trouxe de novo o Estado Novo, naquele texto que eu mostrei para vocês, falava um pouco sobre essas questões aí, essas contradições aqui do Estado Novo. Aí a gente dando continuidade aqui na página 13, nessa questão aí do Brasil, do Getúlio Vargas autorizar, marcar, agendar eleições presidenciais para o final de 1945, também foi autorizado a formação de partidos políticos que se organizaram, então, para lançar candidatos à presidência. E aí a gente vai ter aqui, pelo menos, né, no caso aqui, quatro partidos que vão ter uma certa importância aqui nesse período. Entre os partidos de maior expressão, então, o primeiro partido que aparece ali no material de vocês, a UDN, né, a União Democrática Nacional, que era o partido de oposição ao regime Vargas. A UDN vai apresentar a candidatura do agora brigadeiro Eduardo Gomes à presidência da República. Esse Eduardo Gomes, lembrando vocês, é aquele mesmo cara que eu falava para vocês lá no primeiro capítulo que nós vimos no ano, é aquele cara que sobreviveu àquele episódio lá do 18 do Forte de Copacabana. Lembram que eu falei para vocês que haviam tido 2 pessoas que sobreviveram? Uma morreu alguns anos depois num acidente aéreo, e aí só sobrou o Eduardo Gomes, que agora está ligado à UDN e vai concorrer, vai ser o candidato da UDN na eleição prevista para ocorrer, então, em 1945, no final do ano. E o Partido Social Democrático, o PSD, composto de políticos ligados ao Vargas e ao Estado Novo, que vai lançar a candidatura do general Eurico Gaspar Dutra. O general Dutra, que foi ministro do Getúlio Vargas, enfim, tem toda uma história envolvendo ali o general Dutra. E o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, formado sob a tutela do Vargas, e era um partido que tinha como base eleitoral as camadas populares urbanas beneficiadas pelas medidas sociais e trabalhistas do Estado Novo, vai apoiar o candidato do PSD. Na verdade, gente, assim, quando a gente fala no Partido Social Democrata, deixa eu achar aqui um material para mostrar para vocês,
O Partido Social Democrata, né, que está aqui agora, que eu estou meio perdido. Ai, caramba. Tá. Eu tenho aqui um outro material para mostrar para vocês, espera um pouquinho, estou abrindo aqui. O Partido Social Democrata, ele era um partido formado, então, por uma classe média urbana brasileira. Ele vai ser um partido formado pela burocracia brasileira, né, aqui tem uma denominação, ó, ele tinha como base, era um partido agrupando setores da elite de uma característica mais conservadora, mais uma centro-direita ali. A base deles era os antigos interventores que governavam os estados durante o Estado Novo, a classe industrial brasileira, a aristocracia rural brasileira era a base do PSD. Certo? E o PTB, então, ele era comandado por um grupo ligado diretamente à chefia dos sindicatos, então ali, especialmente operários urbanos, e que, na verdade, o PTB, gurizada, a criação do PTB, ela vai surgir, a criação desse partido, ela vai surgir mais como como eu vou dizer para vocês, mas como uma maneira de tentar barrar o crescimento, uma possível influência do Partido Comunista, que havia sido refundado, certo? Novamente legalizado, com milhares de adeptos ao país, lançando como candidato Iedo Fiuza. No caso aqui, justamente o Partido Trabalhista Brasileiro, ele é criado para barrar uma possível influência do Partido Comunista, né? Porque isso também estava em evidência, né? O Partido Comunista, ele tinha esse apelo também em cima das classes populares, então se cria o PTB, que é um partido de base popular, mas que estava sob a tutela do Getúlio Vargas. E aí, então, diante da abertura política, o Getúlio Vargas, ele estava, diante da abertura política, a posição do Vargas ainda continuava indefinida em relação ao apoio a algum concorrente, então isso estava dando margem para especulações. Mas será que ele vai concorrer? Será que ele vai dar um novo golpe, assim como ele havia dado lá em 1937, para impedir as eleições que ocorreriam mais adiante? Então, isso estava acontecendo no Brasil naquele momento. Será que o Vargas vai concorrer? Será que o Vargas vai concorrer sozinho, sem partido? Será que o Vargas vai dar um golpe? Então, essa dúvida pairava sobre o ar lá em 1945. E aí, nesse contexto, emerge um movimento popular chamado queremismo, né? O queremismo, então, defendia a bandeira lá, ó, queremos o Getúlio. Então, diz ali, ó, nesse contexto emergiu o queremismo, apoiado até mesmo por dirigentes do Partido Comunista que foram anistiados, como o Luiz Carlos Prestes, é aquilo que o Fábio falava esses dias, né? O Luiz Carlos Prestes, ele é um cara que ele foi preso pelo Getúlio e depois ele vai apoiar o Getúlio. Bom, isso tem isso até hoje gera uma certa polêmica na historiografia, o porquê do Prestes apoiar o Getúlio. Isso também vai se dar, principalmente porque naquele momento, na verdade, o Prestes ele age conforme as orientações do Partido Comunista Soviético, aquela ideia de que ainda, em 1945, ainda havia uma luta contra o eixo, então, naquele momento, era necessário, segundo as diretrizes da época, se fazer essas alianças ditas pragmáticas, né, para naquele momento da eleição lá, das eleições de 45. E até porque o outro candidato da UDN, ele também era visto como uma ameaça conservadora às medidas que o Getúlio havia tomado, especialmente no período do Estado Novo. Então isso também era visto desse modo. Bom, o que defendia o queremismo? Defendia a convocação de uma constituinte com o Vargas no governo. E aí, sobre a natureza polêmica do movimento, tem aqui o texto da Michele Macedo, diz ali, ó, o movimento queremista contou com a participação de grandes camadas populares da sociedade ao reivindicar a permanência de Vargas no poder. Episódio histórico que intrigava grupos liberais. Como seria possível, em plena crise da ditadura, o crescimento do prestígio do ditador entre os mais pobres?
Para as oposições, o queremismo não passava de uma estratégia do Vargas para permanecer no poder e dificultar a transição democrática. E na grande imprensa liberal, o movimento era visto como repressão e manipulação da propaganda fascista do governo, e por serem supostamente ingênuos, a classe trabalhadora e classe popular teria acreditado na falsa imagem bondosa do Estado. Eu tô aqui, vou colocar aqui no chat para vocês agora aquele link que aparece embaixo desse texto. Depois vocês podem acessar o texto completo. É um artigo que foi apresentado no Simpósio Nacional de História da ANPU em 2007. A ANPU, então, a Associação Nacional de História. Esse resumo aqui tem 8 páginas, né, gente? Tem 8 páginas e não é tão grande assim essas 8 páginas, tem várias citações, tem ali as referências, tem uma página só de referência bibliográfica, conforme depois vocês podem acessar nesse material. Então, aqui o que vocês têm aqui para nós continuar? Tá, vamos tocar adiante. E o próprio presidente manifestou publicamente seu desejo de continuar no cargo, a ponto de ser alvo de uma anedota que circulava em 45. Meu candidato é Eurico, mas se houver oportunidade, eu mudo uma letra, eu fico. Essas anedotas lá de tiozão da época. Bom, a situação ela se agravou, então ela vai piorar para o lado do Vargas quando ele nomeia o seu irmão, o Benjamin Vargas. Benjamin, ou lá em São Borja, o Benjamin era conhecido também como Bejo Vargas, né? Não Benjamin, era o Bejo Vargas. O Bejo Vargas ele é nomeado para cargo de chefe da Polícia do Distrito Federal. E, na verdade, esse cargo ele era tradicionalmente ocupado por militares. Aí o cara vai botar um irmão ali, né? E aí, então, o Getúlio Vargas acaba sendo pressionado pela oposição, e no dia 30 de outubro de 45, ele é intimado pelos militares a renunciar. Um dos militares que pressionou o Vargas a renunciar, gurizada, inclusive, foi o general Dutra. Tá? Mas aí tu pensa, o Getúlio Vargas ele foi pressionado pelo general Dutra a renunciar para concorrer, e depois o Getúlio Vargas vai apoiar a candidatura do general Dutra? Sim. Getúlio Vargas, como eu disse, gente, ele é uma figura que ele tem esse pragmatismo aí, que é uma marca bem curiosa do seu período, na verdade, da sua trajetória política. Ele sabia jogar o jogo, ele tinha que jogar o jogo do jeito que dava. E aí, então, o Vargas é intimado a renunciar, e a presidência da República, então, ela acaba ficando interinamente ao ministro do STF, que é o José Linhares. Por que fica o José Linhares como presidente interino? Bom, Getúlio Vargas não tinha vice-presidente, esse é um ponto. Outra coisa, hoje na nossa Constituição, se não tem um presidente e um vice, vai o chefe da Câmara ou o chefe do Senado. Como não tinha Câmara nem Senado, então coube ao ministro do STF lá, o José Linhares, assumir a presidência até que acontecessem as eleições e houvesse a posse. As eleições elas ocorreram na data prevista, maravilha, né? E na eleição de 1946, deixa eu ver uma coisa aqui. Nas eleições de 1945, perdão, tá? Nas eleições de 1945, nós vamos ter a vitória, então, aqui do Brigadeiro. As eleições foram com a vitória do candidato Eurico Gaspar Dutra. Então, ali, o que acontece nessa eleição? Nessa eleição, vou até mostrar aqui para vocês o gráfico. Tá? Vou até mostrar aqui o gráfico para vocês de como que foi o resultado da eleição de 1945. Tá aqui, ó. Era um pouquinho. Aqui. Peraí. Aqui. Esse é o gráfico. 55% dos votos para o Dutra, 34,74% para o Eduardo Gomes, o Iedo Fiuza, o candidato do Partido Comunista, prefeito de Petrópolis, foi o candidato porque o Luiz Carlos Prestes acabou não se candidatando, tá? E aí tem mais ali um partido efêmero, o Partido Agrário Nacional, o PAN,
que conseguiu lá 10 mil votos. Esses eram os candidatos. Vocês percebem, né, gente, que se botar na conta ali 3, 5, não dá 6 milhões de eleitores no Brasil naquela época, principalmente porque a população, a maior parte, é analfabeta, e analfabeto nessa eleição não vota. Tá? Então isso foi uma consequência aqui desse caso. Então aqui, gente, e tem, no caso aqui, uma coisa que é importante, que também aparece no material de vocês. O Vargas, beneficiado pela lei eleitoral, e mais uma outra coisa, o Vargas ele não foi anistiado, na verdade. Aliás, ele na verdade nem chegou a ser condenado, não chegou a ser cassado. Ele, não, tu sai que a gente deixa o caminho livre ali para você. Ele não sofre qualquer tipo de represália quando tem que renunciar em 1945. Então o Vargas disputou ao mesmo tempo um cargo no Senado e um cargo na Câmara, e foi eleito pelos dois. Ele foi eleito senador pelo PSD gaúcho e ele foi candidato a deputado federal pelo PTB em São Paulo. Olha que loucura, né? Lá em São Paulo se elegeu o Getúlio Vargas e tinha essa moleza aí nessa eleição que o mesmo candidato poderia concorrer a dois cargos diferentes por 2 estados diferentes. Então, o Getúlio Vargas ele se candidatou senador pelo Rio Grande do Sul e deputado federal por São Paulo. No caso, no final, ele acabou preferindo ocupar a cadeira de senador pelo Rio Grande do Sul. Claro que assim, gente, o Getúlio Vargas, ele nem chegou a ficar muito tempo nesse mandato ele nem chegou a ficar muito tempo de senador ali, porque, deixa eu ver uma coisa aqui, ele não chegou a ficar muito tempo ocupando esse cargo de senador e ele acabou meio que se autoexilando um tempo aos outros candidatos ali. Então o Ernesto Dornelles, o primo do Getúlio Vargas, e o outro cara ali, o Joaquim Pedro Salgado Filho, né? O Joaquim Salgado Filho que faleceu em 1950, vítima de um acidente aéreo. O Salgado Filho, hoje, que é o nome do aeroporto, que o nome dele batiza o aeroporto lá de Porto Alegre, o Joaquim Salgado Filho estava num voo em direção a São Borja, e aí ali pela região entre Santiago e São Borja, o avião dele caiu e ele acabou morrendo nesse desastre. Então, aqui um pouco disso que eu queria mostrar para vocês. Então, aí o Getúlio Vargas vai, como eu disse para vocês, ele vai acabar sendo eleito, então, senador pelo PSD gaúcho. Então, gente, vocês têm ali na próxima página, na página 14, vocês têm ali uma charge ali no material de vocês, a charge como documento histórico. Aliás, turma, aqui no século XX, final do século XIX, a charge ela é um excelente instrumento para fazer trabalhos, né, gente? Assim, ó, a análise da imagem ela nos possibilita retomar com a trajetória política do Getúlio Vargas desde o início do governo provisório até o estabelecimento do Estado Novo. Essa charge aqui do Belmonte, olha, gente, o Belmonte fez muita charge do Getúlio Vargas. Se vocês pesquisarem por charges do Belmonte, né, tem um monte de material aqui para... Deixa eu ver uma coisa aqui, charges Belmonte. O que vai aparecer aqui se eu escrever Belmonte? Tem um monte de charge aqui que vocês podem pesquisar sobre a guerra, sobre a era Vargas, sobre a Segunda Guerra Mundial. Aqui, ó, tem ali caricatura dos tempos, as charges de Belmonte. Tem aqui, deixa eu ver um artigo aqui que vocês podem olhar, um artigo da USP aqui para falar das charges do Belmonte, um artigo lá de 2016. Benedito Bastos Barreto, popular Belmonte. Aqui, ó. Olha só. Aqui, ó, essa página é muito boa. Vou colocar aqui para vocês. Vou colocar aqui para vocês um link agora. Depois vocês podem acessar, deixar salvo aqui. Algumas das principais charges das caricaturas do Belmonte aqui, ó. Tem muita coisa aqui interessante, ó. Algumas dessas charges, inclusive, que elas costumam aparecer
em vestibulares, tá, gente? Tem vários vestibulares que cobram essas charges aqui, ó. Nossa, cara, a maioria das charges que aparecem nos materiais de história, aqui em questões de história, são do Belmonte, tá, gente? Assim, ó, e vocês podem procurar depois outros materiais aqui para falar sobre o Belmonte. Bom, então ali nessa imagem, ó, a tradição da charge e da caricatura no Brasil, ela remonta então ao século XIX, como eu falei para vocês. Com humor, esses trabalhos publicados na imprensa periódica registram uma crônica da vida social, política e cultural do nosso país, por meio de desenhos acompanhado ou não de frases e diálogos curtos. Personagens e acontecimentos são representados de modo que despertem o riso, a sátira e nos provoque a reflexão do leitor. As charges também são objetos de investigação dos historiadores e demais pesquisadores da cultura brasileira, porque, cara, elas têm um valor muito bom como fonte histórica, elas têm um valor muito bom como expressão artística, e essa charge aqui, então, diz a vontade do freguês, né? Então, ali, vamos ler, observem as vestimentas e observem as frases. E marcharemos resolutamente para a esquerda, diz ali naquela primeira charge de 1931. Na do meio, Getúlio Vargas de cartola. Aliás, turma, tem muita fotografia do Getúlio Vargas vestindo cartola. Na verdade, a cartola era para disfarçar a baixa estatura dele, né? Então isso acabava acontecendo. Diz ali, ó, lutaremos energicamente contra os extremismos da esquerda e da direita. E na outra, diz ali, né, ele com uma roupa de integralismo, tem o símbolo aquele do sigma ali no meio da gravata. Os políticos são os piratas, precisamos acabar com eles. Eis o livro, né? Bom, gente, nessa charge tem uma pergunta ali, que identifica o tipo de documento, autor, local e data. Bom, essa charge é de maio de 37. Essa charge ela é de maio de 37. Vamos ver o que mais fala. Não, olha, maio de 37, do jornal Folha da Noite, de São Paulo. O Belmonte, então, ele foi esse cara chamado Benedito Carneiro Bastos Barreto, esse é o nome do cara. Ele, entre os anos 30 e 45, publicou seus trabalhos em jornais e revistas de ampla circulação. E essa charge, o período que ela foi feita, é no final ali do governo provisório, quando as disputas políticas elas estavam bem acirradas ali no Brasil. Ali na segunda pergunta, então ali o personagem representado é o Getúlio, certo? O personagem é o Getúlio, e é um pouco das mudanças no discurso dele, desde a Revolução de 30 até ali maio de 37. Então ali, por exemplo, na primeira ele está com o uniforme militar, vocês estão vendo ali aquela imagem, né, do uniforme militar. Na segunda ele está de fraque e cartola, e na terceira ele veste o uniforme integralista. No caso, gente, e nas três charges, uma informação que ele está com o dedo em riste, né? Então, quando a pessoa aparece com o dedo em riste, como ele está aparecendo ali, isso vai significar que ele está fazendo um pronunciamento público, mas enquanto a personagem permanece a mesma, a roupa e o discurso mudam, né? Então, por exemplo, ele está com uma roupa e um discurso no primeiro quadrinho, uma roupa e um discurso na outra, e no terceiro uma roupa e um discurso bem diferente. E aí tem uma terceira pergunta ali embaixo: qual a intenção do autor ao produzir essa charge? Qual o efeito dela ali, se vocês forem parar para pensar? Bom, ele está ironizando as posições do Getúlio Vargas. Então, ele sugere que ele mudava de ideia ao sabor dos acontecimentos, né? Então, ali, porque, por exemplo, durante o governo provisório, ele procurou apoio em vários grupos sociais e políticos, dependendo das conjunturas. Então, a ideia do autor ali é justamente apontar as contradições entre os vários discursos que o Getúlio apoiava. Então, isso, claro, né, o humor ele decorre tanto da representação caricatural quanto da ironia que está presente aqui no texto. Então, isso era uma característica aqui do Getúlio Vargas. Então, esse aqui é um ponto bem característico. Bom, turma, vamos dar uma continuidade ali, então, na página 15. Esse tema aqui é bom, tá? A cultura de massas na era Vargas. Bom, turma, então, um pouco eu já havia comentado com vocês, tá?
um pouco eu já havia comentado aqui com vocês sobre a cultura de massas, especialmente bem no começo ali do governo provisório, quando a gente falava do papel do rádio. Bom, o rádio nos anos 30, ele vai exercer o papel que a TV exerceu na vida de muitas pessoas durante muito tempo e ainda exerce, e o papel que a internet exerce nas pessoas nos dias atuais. Bom, o rádio, então, assim, no início dos anos 30, as emissoras de rádio só transmitiam música erudita, ópera, noticiários e leitura de textos instrutivos. A partir de 32, a permissão para veicular propagandas vai transformar a programação do rádio. Aí, então, vem programa de auditório, vem musicais, vem novelas, e sim, gente, radionovela. E aí o rádio, ele acabou virando um instrumento, um dos divertimentos preferidos da população. Então, assim, o divertimento da galera nos anos 30 era ouvir rádio, sentar na frente do aparelho de rádio e ficar lá curtindo, ouvindo a novela, ouvindo a apresentação dos artistas. Então, isso era a cultura popular, a cultura de massa no começo da Era Vargas. As emissoras passaram a transmitir conteúdos apreciados pelo público, como músicas, como esportes, como humor, utilidade pública e os noticiários. E, na verdade, todas as rádios fazem isso hoje, né? As rádios... agora as AM estão caindo fora, vocês estão percebendo agora, não é? Mas e várias AM que foram para FM, elas estão mantendo a sua programação que elas tinham no AM. Então, por exemplo, tem rádios que quando elas eram apenas AM, elas transmitiam jogos de futebol. Agora no FM elas também continuam transmitindo. Então ali, ó, o Repórter Esso e o programa oficial Hora do Brasil, aquele que eu dizia para vocês que era o Fala Sozinho, né, eram para muitos as principais fontes de notícias sobre o país e o mundo. O Repórter Esso, gurizada, ele foi até ali a década de 60 funcionando, esse programa Repórter Esso. Os programas de rádio criados pelo governo eram insistentemente usados para fazer propaganda e para veicular as ideias do regime. Então, aí, para assegurar a difusão dos valores do Estado e fortalecer uma pretendida identidade nacional por meio da ação do DIP, o governo, então, ele censurava quem não tivesse de acordo com seus princípios e buscava, incentivava, não é, produções que atendessem aos seus interesses, compreendendo então música, teatro, cinema, literatura, festas populares. O samba, que antes era algo transgressor, ele agora começava a ser valorizado como música nacional e também, ao mesmo tempo, censurado para que as letras exaltassem o trabalho e a ordem e substituíssem a figura do malandro pelo trabalhador. Canções ufanistas como Aquarela do Brasil eram bastante difundidas no rádio e nos desfiles oficiais das escolas de samba, criados em 32 com o intuito de ordenar e disciplinar o carnaval de rua. Aquarela do Brasil é aquela Brasil brasileiro, meu mulato prisioneiro, aquela, né, vou cantar-te nos teus versos, né, aquela canção lá, né, que inclusive, se vocês pesquisarem, deixa eu ver se aparece aqui depois, não vai dar tempo de olhar porque é bem extenso, mas se vocês pegarem o primeiro desenho, a primeira aparição do Zé Carioca, né, o primeiro desenho do Zé Carioca no Walt Disney, né, quando ele é criado, deixa eu ver uma coisa aqui, Pato Donald, Zé Carioca, vamos ver se vai aparecer. Eu vou colocar o link ali para vocês acessarem, depois vocês podem ouvir. No primeiro episódio do Zé Carioca aparece lá a música Aquarela do Brasil, essa, meu Brasil brasileiro, né? Bem, mesmo com forte controle e repressão dos órgãos governamentais, houve uma intensa vida cultural no Brasil. Isso é inegável nessa época do Getúlio Vargas. Muitos artistas e intelectuais buscavam apreender características ligadas a uma identidade brasileira. Na literatura, tu tem lá Vidas Secas, do Graciliano Ramos, que é uma obra bem importante. Tu tem A Estrela Sobe, que é do Marques Rebelo, que eu não li essa obra. Perto do Coração Selvagem, da Clarice Lispector. Terras do Sem Fim, do Jorge Amado, que essas obras, normalmente, elas são bastante cobradas nos vestibulares, na parte de literatura. Nas artes visuais, nós temos o Portinari, e o Portinari com as suas pinturas que privilegiavam questões sociais, bem como os tipos nacionais.
claro que existe uma controvérsia aqui, né, gurizada? Existe uma controvérsia que é que o Portinari, ele acabou depois sendo... tem um artigo aqui, depois eu vou mandar para vocês, um artigo dizendo a absolvição de Portinari, certo? É a leitura de um artigo chamado Absolvição do Portinari, um artigo do Estadão. Depois eu vou mostrar aqui, vou colocar aqui para vocês o link agora na conversa, aqui depois vocês acessam, tá, gente? Esse é um artigo que vocês podem acessar aqui depois, certo? Eu estou dando esses materiais aqui para vocês porque eu acho que isso é bem importante de vocês acompanharem. Apesar da valorização dos tipos nacionais nas produções artísticas e da postura nacionalista do Estado Novo, o país ele experimentou uma forte influência cultural dos Estados Unidos, certo? Então, em 40, o Roosevelt cria o Escritório para Assuntos Interamericanos para aumentar a influência dos Estados Unidos nos demais países da América, valendo-se de uma estratégia que combinava, então, propaganda, difusão cultural e acordos econômicos militares, né? Então, aquilo da questão do Brasil na Segunda Guerra Mundial também faz parte disso. Esse aumento de trocas econômicas e culturais favorece a difusão dos hábitos e do American Way of Life, não é? Isso também é uma coisa que... claro que no Brasil tinha a versão do South American Way, né? Então uma sátira. E aí, então, sob essa influência dessa política da boa vizinhança, o Brasil recebeu artistas, políticos, fotógrafos dos Estados Unidos, Orson Welles, Walt Disney. O Orson Welles, então, na sua passagem pelo Brasil, iniciou a produção do documentário É Tudo Verdade, contando a história real de 4 homens que viajaram de Fortaleza ao Rio de Janeiro de uma jangada para pedir ao Vargas melhorias nas suas condições de vida e trabalho. Então, assim, né, gente, na verdade, o Franklin Roosevelt, ele acreditava que a política agressiva de intervenção direta precisava de mudanças, e logo. Então, ali, para o Roosevelt, os mecanismos de dominação econômica, eles deveriam ser sutis e deveriam ser sofisticados. Aquele velho Big Stick do parente dele lá, do Ted Roosevelt, não podia rolar mais, gurizada. Podia rolar mais, certo? Então aqui, por exemplo, olha esse cartaz que aparece ali no material de vocês, Uma Noite do Rio, certo? Tem ali Alice Faye, Don Amish e Carmen Miranda. Carmen Miranda, ela era uma portuguesa de nascimento, mas ela foi, digamos assim, a mais brasileira das artistas portuguesas. E outra coisa aqui também, que durante o Estado Novo, a produção de cinema recebeu incentivos do governo porque o Vargas considerava o cinema uma forma de comunicação muito promissora. Então ele cria, por exemplo, em 1939, o Instituto Nacional do Cinema Educativo, e que exigia uma quantidade mínima de filmes nacionais nas salas de projeção, o que, apesar da censura do DIP, contribuiu para o desenvolvimento de, então, companhias cinematográficas como a Atlântida e como a Cinédia. As produções feitas pelo governo também movimentaram o cinema nacional, com os filmes criados pelo INSE e a série de documentários chamada Cine Jornal Brasileiro, que ela era exibida obrigatoriamente antes de cada sessão de cinema. Então, assim, tem uma pergunta ali no final. Os meios de comunicação estão subordinados a algum interesse hoje? Olha, gente, eu diria que sim, tá, gente? Eu diria que, com certeza... Aqui, ó, esse é o desenho, estou mostrando para vocês aqui agora. Vou botar o link para vocês, e aí vocês assistam esse desenho aqui, que ele está completo Vou fechar aqui só um pouquinho. Esse aqui, ó, o nome do desenho é de 1942, Aquarela do Brasil. Esse desenho é lindo, gente. Esse desenho aqui, ó, ele é lindo, tá? Olha, eu sou muito fã desse desenho aqui do Zé Carioca, tá, gente? Deixa eu só fazer um registro aqui, só um pouquinho, antes de vocês fechar aqui. Só um pouquinho, deixa eu cancelar aqui essa parte da gravação.